E falando ainda do apagão, Débora, cálculos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo já estimam as perdas de setores com os apagões. Varejo e serviços, por exemplo, contabilizam cerca de 1 bilhão e 650 milhões de reais em prejuízos brutos. Para falar sobre esses números, a gente recebe aqui o assessor econômico da FEComércio, São Paulo, o economista André Saconato, já na tela. Conosco, André, obrigado por estar aqui no 360. Queria te perguntar um pouco mais desse cálculo dos prejuízos, quais setores foram mais afetados por esse mais um apagão que atinge aqui a cidade de São Paulo e boa parte das cidades da região metropolitana. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. A todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Esse cálculo, né, Yuri, que você citou, muito bem citou, de 1,65 bilhão, ele ainda é subestimado. Por quê? O que nós estamos calculando aqui? O que o comércio, o varejo e os serviços deixaram de faturar nesses 4 dias, né? Começando ali da sexta-feira, 3 dias e meio ainda, mas ainda está em curso, né? Estão em contagem. Então, na realidade, existe ainda toda aquela perda, por exemplo, de estoque, né? Que bares, alguns restaurantes e alguns supermercados e lojas de conveniência têm nos seus freezers, que foram perdidos. 4 dias, praticamente 100% de perda de alimentos perecíveis. Isso aqui que nós estamos falando, basicamente, é o que se deixou de vender. O que se deixou de vender porque eu não tenho maquininha de cartão, não recarregou, eu não tenho Pix, eu não tenho luz, eu não tenho energia elétrica para ar-condicionado, para fornos, etc. Então, esse número pode ser ainda maior. E, principalmente, esses setores que têm alguma coisa armazenada em freezers, né? Principalmente natura, congelados, foram os que mais sofreram. Os serviços sofreram demais também por uma coincidência terrível. Final de semana, que é o dia de maior faturamento, principalmente de serviços. É isso, André, Débora Bergamasco falando contigo, e a gente vê essa situação, esse impacto para um setor que já sofreu muito durante a pandemia. Então, quer dizer, é um setor que vem tentando ali, passo a passo, ainda superar o impacto da pandemia e, de repente, você tem esse novo impacto de outra natureza, claro, mas, assim, fica muito difícil a situação, né? Exatamente, Débora, muito bem lembrado. E só para reforçar essa sua afirmação, a gente lembrar que em novembro de 2023 já teve um apagão. Quer dizer, o comércio que sofria, o comércio, o varejo e os serviços que sofriam desde a pandemia, eles também sofreram em novembro com um apagão que realmente foi mais ou menos 4 dias, né? Também quase dessa magnitude. E a gente lembra que muitos estabelecimentos ainda estão pagando empréstimos contraídos na pandemia para que eles conseguissem passar todo o período da quarentena sem receitas, né? Então, ainda existe pagamento de empréstimos que vem de lá. É muito sofrido essa situação para varejo e para serviços. Esses valores são muito altos e isso vai demorar meses para que os estabelecimentos consigam normalizar, porque isso vem um prejuízo que vai ser diluído, tentar ser diluído ao longo do tempo e não somente agora, nesse final de semana e nessa semana, né, que se iniciou ainda com muitos estabelecimentos sem energia elétrica. André, e como é que esse prejuízo que os vários estabelecimentos tiveram, tanto lá em novembro quanto agora, como é que ele pode ser ressarcido, né? O que vocês têm de informação do quanto estabelecimentos que foram prejudicados lá em novembro conseguiram algum tipo de indenização por danos morais, materiais, ou por algum tipo de acordo, seja com a Enel, seja com autoridades, para mitigar, em parte, o prejuízo que tiveram? Yuri, essa é uma questão ótima. A primeira coisa que nós aconselhamos todos os donos do estabelecimento é tentar arregimentar o maior número de provas possíveis desse prejuízo, tirando fotos, registros, mostrando os dias que ficaram parados, a diferença de faturamento, a diferença de nota fiscal. Toda a prova é útil. Toda a prova que ele conseguir regimentar nesse período vai ser muito útil lá na frente. Eu vi que a Bracel, um pouco antes de eu entrar,
está fazendo uma ação coletiva, essa é uma ótima opção, né? Tentar buscar o seu sindicato, a gente pode ajudar na FEComércio, pode mostrar onde que a filiação desse comerciário, desse prestador de serviço. Ações coletivas têm mais chance de dar certo do que ações individuais. Então, a Bracel, por exemplo, no caso de bares e restaurantes, já começou com isso. Então, é muito importante. Existe proteção na lei contra esse tipo de interrupção de serviço. Você consegue, sim, algum tipo, né, de reembolso por conta desses prejuízos, mas tem que ser bem documentado. Por isso, a gente orienta. Façam bastante provas, produzam bastante provas, mostram que foi estragado, ou diferença de faturamento, que isso pode ser útil no futuro, Yuri. Nós conversamos aqui com o assessor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, a FEComércio SP, André Saconato. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço e estou às ordens.